Agora sim, voltamos com a Paula. Ajuste de sortimento para operações online. É ela, a Head Nacional de E-Commerce da Seconsul, da Paula. Paula, a bola está com você. Vai em frente, porque teu slide está aqui bonitinho, já está dando para ver, pode ir. Então, tá ótimo. Olá, boa tarde a todos. Acho que um prazer enorme estar aqui para poder falar desse tema, né? Acho que é um tema super atual. Como que a gente ajusta o nosso sortimento para operação online nesse mundo que aconteceu, infelizmente, nessa pandemia, mas que fez crescer e fez várias empresas com vários segmentos pensarem como eu vou para o online e o que eu faço, o que eu levo para o online. Então, a gente vai conversar um pouquinho disso, trazer um pouco da minha experiência aqui para vocês. Acho que o primeiro passo é qual estratégia que o e-commerce vai ter no meu negócio. Então, eu posso trabalhar com vestuário, com alimentação, com beleza, com autopeças, veterinária, não importa. Mas se eu tenho uma loja física e vou para o online, qual estratégia que esse e-commerce tem no meu negócio? Qual é o meu objetivo, né? Eu quero expandir meu mercado geográfico, isso é um objetivo, porque a loja física realmente ela tem ali um lugar e um raio de atuação menor do que o online, né? Eu quero ser uma unidade de venda com faturamento? Na verdade, eu preciso aumentar meu faturamento. Eu quero ter uma outra loja e eu quero que esse online seja uma loja de faturamento alto. Então, é uma outra estratégia. Eu quero aumentar a exposição da minha marca. Acho que a minha marca tem uma loja só, 2 lojas, e eu preciso aumentar essa exposição. E abrir loja física é muito caro, é oneroso, e não necessariamente faz parte da estratégia de todas as empresas. Então, eu acho que são primeiras respostas que a gente tem que ter para a gente começar a pensar em sortimento, né, em portfólio. Acho que são as primeiras perguntas que a gente responde. E aí a gente vai para uma outra pergunta, que é que modelo de negócio que eu vou implementar online? Eu vou montar um modelo de negócio de conveniência? Eu tenho um pet shop e aí eu quero que no meu e-commerce tenha só os itens básicos, que seja a conveniência, ou a ração, ou um brinquedinho, que eu possa ser mais rápido chegar para o cliente lembrar de mim. Eu quero ser uma recorrência, eu quero ser um supermercado que o cliente possa me ter como referência para um sortimento recorrente. Essa é uma outra opção. Ou eu quero ter um sortimento diferenciado. Então, isso pode acontecer muito até na moda. Eu tenho uma loja que vende roupa feminina e eu quero começar a vender outras categorias, né? Eu quero ter um outro sortimento. E aí eu posso ir para o online, porque eu expando isso para mais consumidores. Então, a possibilidade de eu conhecer e de eu entender esse mercado de diferenciação de sortimento, ele é mais amplo. Então, eu acho que são algumas perguntas que todos nós devemos fazer quando a gente vai para esse mundo online. E como a gente gera competitividade nesse mundo online, né? Hoje, no nosso mundo físico, a gente tem muito definido, todas as empresas, em todas as categorias, um planograma, uma árvore de categoria, os produtos que eu vendo, como eles são distribuídos, como eles fazem parte. Será que ele é o mesmo do online, né? Temos aí diferenças da loja física para a loja online, né? Porque na loja física a gente tem produto que a gente pode tocar, a gente pode experimentar, a gente pode avaliar, comprar, escolher, levar na hora. Na loja online, a gente está numa tela de computador. Então, eu acho que essa tela de computador precisa gerar para a gente e mostrar qual é as características daquele produto. Então, quando a gente define o sortimento, é que sortimento vai ser mais fácil desse cliente encontrar também na nossa plataforma, né? Todos os consumidores, eles valorizam o sortimento como uma variável importante quando a gente toma uma decisão de compra. E aí, essa estruturação, ela é importante. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender competitividade de mundo físico para mundo online. Quando a gente está numa loja física, é fácil da gente localizar os produtos, da gente entender quais são os produtos que aquela loja vende. Eu entro numa loja de roupa, eu vejo o masculino de um lado, o feminino do outro lado, o infantil.
pelo olhar a gente consegue entender. Na loja online, não. Então, como eu vou dispor isso dentro da plataforma? Isso é importante quando a gente fala de gestão de sortimento, né? Eu vou ter um campo para feminino, um campo para masculino. Como eu vou informar sobre esse produto? Quais são os dados desse produto que eu vou informar? Tamanho, modelo, tecido. Então, eu acho que toda essa clusterização e esse entendimento de como informar esse produto, ele é extremamente importante para gerar essa competitividade de outro player. Qual a prestação de serviço que eu vou ter? Então, eu vou realizar, na verdade, o papel do cliente na escolha do produto, né? Então, eu vou olhar, eu tenho que ser muito rigoroso quando eu vou para um sortimento online, porque quando ele compra um alimento para o seu pet, ou um alimento para sua casa, um perfume, uma roupa, ele não vai estar lá para escolher. Quem vai escolher por ele somos nós, né? Do back-office aqui do e-commerce. Então, essa prestação de serviço, essa eficiência operacional, ela é muito importante, tá? Então, quando a gente também fala de sortimento, é importante saber, tem uma equipe preparada para fazer esse atendimento desse sortimento que eu quero oferecer para o meu cliente? O outro step, né, que acho que a gente tem aí uma entrega completa. Como que eu vou definir ali o meu e-commerce? Eu vou fazer a separação dos itens na própria loja e entregar para o cliente, eu vou entregar expresso, eu vou fazer com que o cliente venha e retire. Por que isso é importante ser definido quando a gente fala de categoria e de sortimento? Porque tem produto que é muito fácil você levar para a casa do cliente e o transporte é simples. Tem item que pode ser muito perecível, então ele é muito complicado de você transportar, uma flor, um alimento, né? Quando a gente fala de entrega de restaurante. Quando eu faço um clique e retire, poxa, eu vou trazer esse cliente na minha loja para retirar esse produto, e o que mais que eu posso agregar nessa venda, né? Eu já vou trazer ele aqui, como eu uso isso para apresentar para o cliente a minha marca? Então, entender também como fazemos essa entrega é extremamente importante. E ruptura. O que é ruptura? Né? A gente está falando de ruptura. Ruptura é o cliente fez a compra do seu item e na hora que você foi separar o item para ele não tinha. Né? Isso é aceitável ou não é aceitável? Né? Então, como que eu vou controlar o estoque desse sortimento que eu estou disponibilizando online para o meu cliente? Então, eu acho que são pontos todos relevantes quando a gente escolhe sortimento, né? Eu estou trazendo aqui pontos, e depois eu vou abrir também para perguntas, acho que é extremamente importante. Quais os pontos que a gente tem que avaliar nesta decisão? Porque essa decisão é uma decisão que muda o nosso negócio, né? Então, quais pontos que eu tenho que avaliar para poder escolher que itens eu vou colocar no online ou no físico? Qual é o mix que eu vou trabalhar? E aí a gente entra para a parte mais prática de sortimento, que é mix, né? Qual a amplitude desse mix que eu vou ter? Falamos lá de uma empresa, um exemplo que vende vestuário feminino. Qual o mix que ele vende? Né? Qual a amplitude que ele vai ter? Ele vai ter todos os tipos de roupas femininas, ele vai ter uma certa categoria. Para a loja física, ela pode ser diferente da loja online, porque na loja online eu consigo ter uma profundidade melhor de itens, a exposição ela é infinita, né? Na loja física a gente tem um espaço limitado, no online a gente tem uma exposição infinita. Então, isso também é uma decisão que a gente tem que tomar. E a ampliação desse sortimento está muito ligado à gestão de estoque. Como eu vou fazer essa gestão de estoque? Né? Qual a capacidade que eu tenho de fazer uma gestão de estoque? O cliente está na loja física, ao mesmo tempo que eu estou com esse item na loja online. Como eu organizo isso de uma maneira que eu permita que o cliente da loja online compre e que o cliente da loja física também compre e que esse número não seja o mesmo estoque, né? Como eu complemento isso? Como eu ajusto isso?
Essa também é uma ação importante. Eu vou fazer um controle de estoque paralelo, eu vou disponibilizar para o e-commerce um estoque de segurança, e à medida que ele for vendendo, eu vou retirando da loja física e acrescentando no e-commerce. Eu vou deixar o compartilhamento de estoque, mas eu vou ter uma planilha que eu consiga condensar, ou um sistema que consiga otimizar isso da melhor maneira possível. Então, analisar a amplitude de sortimento está muito baseado com a nossa gestão de estoque também, né? E que mix de produto que eu vou ter dentro desse sortimento? Eu vou ter o nosso próprio mix, que a gente trabalha na loja, ou eu vou ter um mix diferenciado? Tudo isso que a gente falou um pouco de amplitude e produtividade. E aí a gente vai para o ponto mais relevante de todos, que eu acho que é um ponto extremamente importante, que é a curva ABC, né? Como eu conheço o meu cliente, né? Para eu saber qual é o sortimento que eu ofereço para ele. Ele é um cliente que compra que tipo de produto? Então, eu vou ter produtos de alto giro, que são aqueles produtos que são eventualmente comercializados com muita rapidez, eu sempre preciso ter. Com produtos de oportunidade, então, um acessório para pet, por exemplo, é um produto de oportunidade, porque você vai até a loja ou vai em busca de um e-commerce, estamos falando aqui do mundo digital, né? Vai em busca do e-commerce para buscar uma ração, e de repente você tem uma oportunidade de comprar um brinquedinho para o seu pet. Então, aí é uma característica de produto de oportunidade. E eu tenho também produto de fundo de sortimento, que é aquele produto que é um super diferencial. Então, pode ser, nesse caso, um remédio homeopático, uma coleira com brilho, uma própria ração, mas que seja com um sabor exótico, em menor quantidade. Então, o que o meu cliente busca? Ele busca produtos básicos de commodity, ele busca oportunidades de itens diferentes com bom preço, ou ele busca exclusividade, né? Então, qual é o tipo de cliente que eu tenho? Qual é a cesta do meu cliente, né? Esse cliente, ele compra toda semana, ele compra todo mês, ele é recorrente, ele compra quando o produto acaba, ele compra vários itens na mesma cesta, ou ele faz várias compras com uma cesta menor. Então, como é esse cliente, né? E aí vem, né, unidades de itens por carrinho. Hoje a gente sabe aí que os itens por carrinho online, a gente tem aí a quantidade que é o dobro do mundo físico, né? Então, hoje, um cliente que compra no online, ele compra normalmente o dobro do que ele compraria no mundo físico. E a gente está falando de todas as categorias, tá? A gente está falando de vestuário, pet, farma, quando a gente fala de farmácia, a gente está falando muito da beleza, né? Da higiene e beleza que tem em farmácia, não medicamentos. Sapato, acessórios. Então, todo o consumo online, ele é o dobro desse consumo físico, né? E como eu trago isso para a minha realidade, né? Entendendo esse cliente. Então, ele vai na nossa loja para comprar um item, o que eu faço para ele ir até o e-commerce comprar esse item e comprar dois, né? Qual o portfólio, qual é o sortimento que eu tenho que oferecer para que ele dobre esse carrinho? E aí, consequentemente, ele vai aumentar o ticket, né? O ticket médio, ele é maior, né? O ticket médio no online, ele acaba sendo maior que o ticket médio do físico. Isso permite o quê? Que tenhamos produtos diferenciados, que tenhamos um portfólio diferente, que a gente tenha uma amplitude maior de sortimento quando a gente conhece o nosso cliente. E aí, quando a gente fala de dicas, né, eu vou falar aqui um pouco das dicas, um pouco de como a gente pode focar isso, né? Então, primeiro, a gente define o nosso objetivo, né? Quem somos, para onde vamos, o que eu quero com esse modelo de negócio, né?
como eu quero ir para o digital? Eu vou contar uma historinha aqui para ficar mais fácil, e aí acho que são dicas que a gente monta aqui dentro de um case, tá? Eu vou contar aqui até um case de uma outra empresa que eu trabalhava, que a gente estabeleceu isso muito bem, e aí acho que quem está em São Paulo vai conhecer bastante, que são os supermercados Mambo. Como que dentro do Mambo a gente construiu tudo isso? Então, a gente definiu um objetivo, que era o e-commerce de alimentação, né, o supermercado delivery dentro do Mambo, vai ser uma unidade de negócios. Ele vai ser um outro supermercado, onde ele abrange outras regiões da cidade que a gente não tem loja física. Ele pode chegar em outros clientes, que não são nossos clientes hoje, porque estão a uma distância maior das suas lojas, mas ele vai ser uma unidade, ele vai entender ali, ter o mesmo número de itens que temos ali na nossa loja física, tá? Então, a gente estabeleceu esse modelo de negócio. E aí a gente começou a falar, vamos entregar tudo ou não vamos colocar tudo no e-commerce? Então, acho que aí esse outro ponto. Não, vamos começar a colocar dentro do e-commerce a categoria que a gente tem mais controle, que é o quê? Vamos entregar só produto seco, produto de mercearia, arroz, feijão, óleo, azeite, porque são produtos mais simples de realizar essa entrega, né? São produtos que o próprio entregador consegue, o próprio separador tem muita facilidade em entregar. Então, essa dica é importante. Vamos começar sempre por aquela categoria que a gente tem mais controle. Então, começamos com a mercearia. Então, vamos ali entregar a mercearia. Depois disso, a gente consegue abrir. Então, da mercearia, a gente foi abrindo para... fizemos muito bem isso, fizemos muito bem essa entrega, o cliente está satisfeito, a gente conseguiu entender o que ele quer. Vamos também aumentar dentro da plataforma online uma outra categoria, que é a categoria de frios e de refrigerados. O que a gente já colocou? Depende de uma outra logística para entrega, depende de um outro formato para que isso seja enviado para o cliente, um outro cuidado e uma outra especificação dentro da plataforma. Então, a gente fez um bem feito e fomos aí para o outro step, que era entregar frios, refrigerados e congelados. Então, vamos ter que ter bolsa térmica, vai no isopor, vai no gelo, o caminhão que faz essa entrega tem que ser refrigerado para chegar na mesma temperatura que o cliente comprou, o motorista tem que ser treinado para que faça uma entrega de um sorvete e ele chegue congelado. Então, a gente foi para a segunda categoria até controlar ela bem. Poxa, entregamos e controlamos essa categoria bem. Compramos os caminhões eles têm 3 partes, então dá para entregar o refrigerado, o congelado e a mercearia de uma maneira tranquila, de uma maneira idônea, como se o cliente busca. Vamos para outra categoria, né? E aí vamos para a categoria de perecíveis, que é alface, tomate, feira, basicamente hortifruti, carnes, aves, peixe, que é muito sensível à entrega. Então, qual é essa dica aí, essa terceira dica? Quando a gente, mesmo estabelecendo um modelo de negócio, que no caso era, vamos construir o mesmo supermercado que temos no físico, no online. Mesmo estabelecendo este modelo de negócio, a gente começa pelo que a gente tem mais controle, a gente começa por aquilo que a gente domina melhor, e depois a gente vai melhorando aqui o nosso desempenho, o nosso desenvolvimento, né? Quarta dica, né? Aí acho que a gente tem uma outra dica. Estruturar a clusterização online. O que é nessa estruturação online? Estou dentro do mesmo caso de supermercado. Quando a gente vai até um supermercado e quando a gente vai a qualquer loja do Mambo, a gente bate o olho e a gente olha a massa, a gente sabe que tem um molho perto.
que tem um queijo ralado, um azeite. A gente tem esse olhar treinado, né? Assim, quando a gente vai em alguma outra loja de qualquer segmento que a gente comentou aqui. Quando a gente está no online, não. É muito complicado, né? Porque tem as categorias desenhadas ali, provavelmente, no menu. Como que a gente faz? A gente faz esse exercício de como eu, como cliente, quero encontrar. Então, onde está o molho? Não faz sentido ele estar do lado da massa, porque você imagina, dentro de massa, você clica, tem um macarrão, um molho, um queijo, fica um pouco confuso até na hora de você escolher. Então, como a gente clusteriza? A gente chama de massas, molhos e acompanhamentos? É uma opção. A gente chama de cuidados para bebê dentro de produtos de higiene. A gente pega toda a categoria de limpeza e fala limpeza para banheiro, clusteriza diferente, limpeza para sala, limpeza para cozinha. Então, são clusterizações que facilitam a navegação do cliente, né? Então, voltando aqui, só para não ficar muito em supermercado em roupas, numa loja também podemos colocar roupas femininas para verão, para inverno, blusas, calças. Então, essa clusterização, ela é importante quando a gente traz isso para o mundo online, né? Quinto passo importantíssimo, né? Treinar essa equipe para essa eficiência operacional. Todo o processo de compra online, independente do sortimento, o cliente é desejável, né? O cliente espera, na verdade, essa expectativa de que o separador ou a empresa que ele está comprando faça essa separação e essa entrega da maneira como se fosse ele. Né? Então, eu compro um supermercado online, eu espero que a cebola, o tomate, o alface, o queijo, a fatia, a carne, o açúcar, o feijão, venha para minha casa da maneira como se fosse eu fosse buscar. Então, uma equipe treinada para delivery, ela é muito importante. Né? Em vestuário a gente tem muito em acessórios e sapatos e também em cama, mesa e banho, a gente tem muito disso, das embalagens, né? Da importância que as marcas foram dando para essas embalagens do online, do cheirinho que vem junto com a roupa, do cartão da vendedora que vem, do cartão da marca contando um pouco sobre aquela história, agradecendo a sua compra. Então, como essa equipe operacional ela está treinada? Como ela coloca seu produto na embalagem? Como ela entrega isso para o cliente? Né? Próxima dica importantíssima, que eu acho que é a das mais importantes, a forte gestão de estoque. E aí, como a gente faz esse estoque? Né? Quando a gente compartilha estoque do físico com o online, dependendo do tamanho do nosso negócio, ele até é de uma forma simples, porque eu consigo estar na loja física e saber se aquele item está sendo vendido, eu vendi para um cliente, eu vou lá no e-commerce e tiro aquele item disponível do estoque. Mas quando é uma operação maior, isso é complexo. No caso do supermercado, como que acontece? O cliente está com um carrinho no supermercado, antes de passar no caixa, eu não sei que aquele produto vai ser vendido, e no e-commerce o cliente está com o mesmo produto dentro do carrinho, esperando para fechar a compra ali para fazer o pagamento. Então, esse produto não pode ser o mesmo. Então, como eu faço uma gestão de estoque? E aí, a gente define que se eu não tenho condições de fazer uma larga gestão de estoque, uma gestão via sistema, que possibilite esse encontro de contas, que eu consiga garantir o cliente, a gente diminui a quantidade de sortimento. Eu vendo menos tipos de produto, mas com um controle muito melhor de estoque. Então, se eu sei que eu tenho um controle melhor de estoque, num certo grupo de clientes, de produtos, porque aquele grupo de produto eu compro mais, ele nunca falta, ele é meu produto-chave, ele é básico da minha loja, eu começo por ele, eu realizo essa gestão de estoque aqui. Ah, mas eu comprei na minha loja um azeite grego esplêndido que vem uma vez por ano, eu comprei uma única unidade. Como eu consigo disponibilizar ele, tanto para a loja como para o e-commerce, e que não seja um cliente, dois clientes comprando, porque a frustração
de comprar um item online e não receber, ela é muito mais cara do que essa gestão de estoque. Então, eu acho que isso é extremamente importante. A sétima dica é analisar a amplitude e profundidade desse sortimento, né? Onde eu quero chegar, vem lá da nossa primeira pergunta. Então, no caso do Mambo, eu tenho toda a amplitude, toda a profundidade. Eu consigo oferecer, né? Lá no Mambo, eles conseguem oferecer a mesma amplitude e a mesma profundidade de sortimento. Por quê? Porque seguiram todos esses passinhos. A gestão de estoque, ela é muito séria e impecável, então ele possibilita uma amplitude e uma profundidade grande. E, por fim, a última dica, que é essa curva ABC, a informação do cliente, o que o meu cliente busca no online, será que o meu cliente do online busca o mesmo do físico? Será que o meu cliente do online, ele é diferente do físico? Como é meu cliente? Ele é o do físico que migrou para online, ou ele é um cliente do físico que busca algumas outras categorias no online que ele não encontra fácil na loja? Ele é um cliente que nos conheceu online, que ele é aderente à nossa marca, mas ele está num outro raio geográfico. Então, como é esse comportamento? O que ele procura dentro do nosso e-commerce? Hoje, a tecnologia ajuda muito a gente a conhecer esse cliente, né? Então, hoje a gente tem ali um mundo tecnológico muito grande, então você consegue saber quais são os itens buscados dentro da sua plataforma, quais são os itens buscados pelos seus clientes em outras plataformas, como estão suas vendas, da onde vem esse cliente, qual é o comportamento deles online. Então, estudando tudo isso também ajuda a gente a montar aí um sortimento. Acho que é muito conteúdo, né, para falar assim de uma vez só. Peço até desculpa, porque acho que eu quis trazer muita coisa e o tempo acaba sendo não tão agradável com a gente, mas o importante que eu quero deixar de mensagem é, para qualquer gestão de sortimento, para decidir o que a gente vai, antes de decidir, né, qual o sortimento que eu quero colocar, vamos entender um pouco o nosso negócio, vamos entender as nossas competências e as nossas forças para fazer essa gestão. E aí sim, a gente faz uma escolha bem interessante. Eu quero aqui agradecer, deixar aberto para perguntas, meu LinkedIn, quem tiver dúvidas, me aciona no LinkedIn, eu fico super feliz em poder responder. Vou entrar no grupo do Telegram para responder as perguntas que tenham, eventualmente. Eu sei que é um tempo pequeno, mas eu queria trazer esse panorama para a gente poder abrir um pouco esse olhar para como fazer uma gestão de sortimento melhor para o e-commerce. Então, quais são as variáveis que a gente tem que pensar? Então, abro para perguntas. Aí quero agradecer bastante a Live University pelo convite. Olha, você não tem que se desculpar de nada. Toda vez eu olhando você falar, eu lembrei de uma frase que eu adoro, que é o seguinte: Deus mora no detalhe, né, cara? E quando a gente é efetivamente detalhista, a gente consegue construir processos que valem a pena, que funcionam, que efetivamente atendem aqueles que a gente tem como objetivo, que é o nosso cliente final. E, Paula, você fez isso de maneira brilhante, abordando os assuntos todos. Eu quero uma cópia disso para mim, que eu quero aprender tanto com você. Paula, muito obrigado. Olha, uma ótima tarde para você, uma ótima semana. Obrigado por você compartilhar aí o conhecimento com a gente. E a gente se vê no próximo, ou a gente se vê por aí, a gente se vê aqui, ou a gente se vê no LinkedIn. Tá bom, Paula? Com certeza. Gente, obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau, Paula.